Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Raquel Horizonte. Estou muito feliz, por poder representar esse quadro aqui no Escotilha News sobre odontologia na prática, Falar um pouquinho sobre a saúde bucal, que é um assunto muito pertinente pra gente. Para quem não sabe, eu sou estudante da Universidade Federal do Ceará, aqui na UFC. Já estou então aqui no último ano, prestes a me formar, se Deus quiser. E fico muito feliz, muito lisonjeada por poder participar desse momento. Hoje eu resolvi trazer um assunto muito importante para a gente poder inaugurar esse quadro, que é o tártaro, Acredito que muitas pessoas tenham tártaro, mas não sabem o que é o tártaro, não sabem como que ele se forma e não sabem como é que ele progride. Muito menos como tratar, muito menos como prevenir. E é isso que eu vou falar um pouquinho aqui com vocês hoje. Certo? Mas para a gente falar um pouquinho de tártaro, a gente tem que antes falar sobre o que é a microbiota oral, A nossa cavidade, para quem não sabe, ela é composta por muitas bactérias, muitas espécies de bactérias, formando uma microbiota. E essa microbiota, ela vive ali em harmonia, essas bactérias vivem em harmonia. E qual que é o problema? Quando é que isso se torna um problema? A partir do momento em que o paciente ele para de higienizar a cavidade oral, ou se higieniza de maneira inadequada. Então, a partir desse momento, vai haver a progressão de certas bactérias, vai haver o aumento de certas bactérias, gerando um desequilíbrio nessa microbiota. E é a partir desse momento que essas bactérias passam a se instalar na superfície dos dentes, formando o famoso biofilme. O biofilme, então, nada mais é do que uma coleção de bactérias que se organizam na superfície dentária, ficam ali de uma maneira bem organizada, bem aderida, e que se você não higienizar, cada vez que passa, vai ficar mais difícil de você conseguir remover esse biofilme através de uma escovação, através do fio dental. Então, quando é que isso realmente se torna um problema? É porque esse biofilme, se você não cuidar de remover mecanicamente, com uma escovação, por exemplo, esse biofilme vai acabar entrando dentro dos tecidos gengivais. E existem ali, sustentando o nosso dente, tecidos, São nossos tecidos de sustentação e de proteção que sustenta e protege o nosso dente, que são a gengiva, o osso, o ligamento periodontal, por exemplo. E essas estruturas, a partir do momento que o biofilme avança, há um dano nessas estruturas, Então, por exemplo, a partir do momento que o biofilme ele vai avançando, a gente vai começar a perceber uma certa inflamação na gengiva, A gente começa a perceber até um sangramento na gengiva, que é a famosa gengivite, um processo inflamatório que se instala na gengiva devido à presença dessas bactérias ali adentrando aqueles tecidos. Elas podem danificar o osso e a gente começar a ver uma recessão gengival, justamente porque o osso ele vai sendo reabsorvido e a gengiva ela vai junto, E a gente começa a perceber o quê? A raiz dentária sendo exposta, E a outra coisa que acontece é o dano ao ligamento periodontal. E o que é o ligamento periodontal? O ligamento periodontal é uma estrutura que une o dente ao osso. E é por isso que o nosso dente ele é preso, Ele não é solto, ele não é móvel, porque ele fica preso através do ligamento periodontal. E a partir do momento que há um dano a esse ligamento, a gente vai começar a perceber o quê? Mobilidade. Então, tudo isso são manifestações clínicas que a gente percebe num paciente que está com esse biofilme instalado, onde esse biofilme está progredindo, gerando uma doença que é o que a gente chama de doença periodontal ou periodontite, tá? E é justamente quando a gente tem essa condição, que é uma condição bem mais grave, Onde até muitas pessoas chegam até a perder os dentes por mobilidade severa desses dentes. Então, é preciso tratar e é preciso também prevenir. E aí a gente se pergunta, quais são os fatores retentivos, ou seja, quais são os fatores que levam esse biofilme a se instalar e a progredir, além da falta de higienização? Existem outros fatores? Existem, como por exemplo, a cárie. Tudo aquilo que dificultar a higienização vai gerar o quê? Retenção desse biofilme, retenção dessas bactérias. Então, por exemplo, a cárie, quem usa aparelho, o aparelho ele é um fator retentivo justamente porque ele dificulta a higienização, Dentes que estão tortos, estão girovertidos, dificulta a higienização, dificulta a escovação nesses locais. E ali pode haver, acúmulo de alimento com posterior
acúmulo desse biofilme, dessas bactérias, que podem progredir, podem avançar e gerar futuramente uma periodontite, né, uma doença periodontal, que é justamente quando esse biofilme se instala através da gengiva e vai adentrando esses tecidos, gerando danos a esse tecido. Então, tudo isso é preciso ser avaliado para a gente sempre manter uma higienização adequada, né? E aí, qual é o primeiro indício que você em casa pode perceber e notar e já ficar alerta? É justamente esse sangramento gengival, muito fácil. Você vai ali escovar os dentes e começa a sangrar, né? Às vezes nem sente dor, só começa a sangrar. Então isso é um indicativo de gengivite. A gengivite, ela sempre precede a doença periodontal, a periodontite. Então, a partir do momento que você já tem esse sangramento, vá no seu dentista, porque ele vai saber te orientar quanto ao que você deve ou não fazer para você evitar que essas bactérias progridam, certo? E aí a gente vai falar agora sobre outras questões, porque assim, tem gente que pensa, nossa, mas eu higienizo tanto, eu sempre escovo, eu sempre passo fio dental, por que eu tenho essa periodontite? Eu tô vendo o tártaro aqui, o próprio tártaro, gente, é um fator retentivo, a presença dele faz reter cada vez mais o biofilme, colaborando para o avanço dessas bactérias ali, para o avanço desse biofilme, certo? Então tem muita gente que escova, mas mesmo assim tem. E aí a gente entra num outro mundo aqui que são dos pacientes de risco, como por exemplo o diabético e o fumante. O diabético e o fumante são pacientes de risco, certo? Por quê? Vamos, por exemplo, falar do diabético. O diabético, por si só, o que a gente pode identificar num diabético? Ele é um paciente que tem uma certa alteração do seu sistema imune, né? Existe uma certa deficiência no seu sistema imune que não consegue debelar de forma eficaz as infecções. Então, é um paciente muito mais suscetível a infecções do que um paciente normosistêmico, certo? Principalmente aquele diabético que não é controlado, um diabético que não toma sua medicação, por exemplo. Além disso, o diabético ele apresenta dificuldade de cicatrização de tecidos, então você imagina isso num paciente que está com periodontite. Como é que ele vai conseguir debelar a infecção que está se estabelecendo? Como é que ele vai conseguir cicatrizar a região que foi danificada daqueles tecidos? Então, o paciente diabético ele é um paciente de risco, certo? Ele tem muito mais facilidade para ter periodontite, justamente por ele ser mais suscetível a infecções. E principalmente em casos e situações de pacientes que não estão medicados. Então, esse tipo de paciente é preciso ter mais cuidado. Sem falar que, quando esse paciente diabético tem periodontite, tem a doença periodontal, isso piora o quadro da diabetes dele. Por quê? Porque a presença de uma periodontite, a presença de uma infecção local ali, pode gerar um processo inflamatório. E os mediadores inflamatórios que estão ali presentes pode cair na circulação sanguínea e gerar uma certa resistência à insulina. Então vai aumentar a resistência à insulina, o que vai fazer o quê? Vai piorar o quadro da diabetes dele. Então é um ciclo. O diabético ele já tem propensão a ter essa periodontite, ele é um paciente de risco. E a partir do momento que ele tem essa periodontite colabora para a piora do quadro dessa diabetes. Então é por isso que é importante o diabético ele estar medicado, ele estar controlado, assim como ele debelar todo e qualquer processo inflamatório que esteja ali se estabelecendo na região de gengiva, na região ali próxima aos dentes dele, certo? Para evitar qualquer tipo de doença periodontal, gengivite, nessas regiões, certo? E em relação ao fumante, ele vai ter praticamente também as mesmas condições. O paciente fumante ele também tem dificuldade de cicatrizar seus tecidos. O paciente fumante, ele também tem uma certa dificuldade para reagir a uma infecção, certo? Porque ele tem um sistema imune mais comprometido. Então, ele vai ter uma certa suscetibilidade também a infecções de uma maneira bem maior do que o paciente que é normosistêmico, certo? Então, esse tipo de paciente a gente aconselha o quê? Que pare de fumar, certo? Já que a partir do momento que ele continua fumando, ele vai ser sempre um paciente de risco para ter a periodontite, né? Gengivite, periodontite,
Sem falar que um paciente fumante, ele geralmente tem um cálculo muito mais pigmentado, né? Tem muito mais cálculo, gera muito mais biofilme, certo? Que são condições que, se progredir, pode levar a uma periodontite e ter os seus tecidos ali de sustentação e proteção do seu dente afetados. E aí a gente começa a ver aquela situação de um dente amolecido, né? Tem gente que chega numa situação de mobilidade bem severa e acaba que nenhum tratamento resolve e acaba perdendo seus dentes, né? Então tudo isso tem sempre que ser avaliado. Então, se você é um paciente que você percebe que você sabe que não escova bem os dentes ou não higieniza da maneira adequada e que toda vez que vai escovar sangra, então você já tem que ficar atento e ir no seu dentista, se você tem. Então, assim, acho que tudo isso é muito importante você ficar atento, porque o dentista ele vai saber lhe orientar sobre como higienizar, o que fazer, como prevenir, certo? Então, tudo, gente, começa ali no básico. O simples resolve. O que é o simples? É escovação, é fio dental. Tudo isso é importante e evita esses transtornos, esses problemas de maior gravidade. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo, entrar em contato, certo? Um beijo, até a próxima!